Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 13 de julho de 2015, está começando o podcast Mão número 7, com o Teleco. Tudo bem, Teleco? Boa noite. Um para cada gol de ontem. Rodrigo Vessone, beleza? Beleza, um grande abraço aí, Marco Belo, um grande abraço a todos. Falando nos gols de ontem, que o Teleco já citou, Vessone, grande vitória sobre o Flamengo, 3-0 fora de casa no Maracanã. Há 13 anos o Corinthians não ganhava do Flamengo no Maracanã, né, Rodrigo? É, isso mesmo, Marco Belo. Foi uma grande vitória, o Corinthians aí acabou com esse jejum, que já era um jejum muito grande. O Corinthians também não vencia qualquer carioca aí desde 2007, então já ia aí para 8 anos, eram 14 jogos contra Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. A equipe fez um jogo aí muito seguro, muito tranquilo desde o começo, não foi aí apertado praticamente em nenhum momento pelo Flamengo, mas aí também eu acho que contou um pouco com a fragilidade do adversário. O Flamengo aí tem um time aí que não é dos mais fortes, e aí sem aí seus dois atacantes principais, o Emerson e o Guerreiro, ficou ainda um pouco mais fácil para o Corinthians. De qualquer forma, a equipe se aproveitou desse mau momento do Flamengo e do seu bom momento, e Wagner Love à parte, né? Porque o camisa 9 do Corinthians não estava numa tarde muito boa. Perdeu muito gol, né? Não conseguia nem dominar direito a bola, mas de qualquer forma o time não precisou dos seus gols, porque aí tá contando aí, novamente, aí contou com Renato Augusto e Jadson muito bem para variar, né? Ontem foram quase 30 mil torcedores lá no Maracanã, e no espaço reservado para a torcida do Corinthians tinham 6 mil lugares, e a torcida quase preencheu totalmente esse espaço. Então eu chutaria uns 5 mil torcedores do Corinthians, e o pessoal pegou no pé do Guerreiro, hein, Teleco? No meio do jogo começaram a gritar contra o Guerreiro, que estava lá no Maracanã, claro que aproveitando o placar de 3-0, a torcida do Flamengo ficou quieta, você não ouvia a torcida do Flamengo, a não ser quando eles xingaram o Cristóvão Borges, e eles gritaram contra o Guerreiro, contra o Emerson, até deixaram um pouquinho, não falaram nada contra o Emerson. Agora o Guerreiro sofreu ontem no Maracanã, na voz da torcida do Corinthians que estava lá, né, Teleco? Bem, ele não pode esperar que ele saindo do Corinthians, ainda mais do jeito que ele saiu, o pessoal ia mandar flores pra ele, né? Nos 3 anos que ele teve aqui, ele foi super profissional, não deu um problema, sempre honrou a camisa do clube, mas ninguém vai ser grande amigo dele no futuro. Uma outra coisa, Marco, eu ouvi hoje por aqui que 25% e 40% da área mista era de torcedores do Corinthians lá. Então... No meio do estádio é um setor onde você paga R$150, né? Um valor um pouco mais caro. Os outros ingressos variam de 60 a 80. E nesse setor mais caro, foi muito engraçado. Você não via tanta camisa do Corinthians assim, você via mais camisa do Flamengo. Porque os torcedores do Corinthians que foram pra lá, talvez por medo, por algum receio, não foram com a camisa do Corinthians. Mas na hora do gol do Corinthians, 80% pulava, comemorando o gol do Corinthians. Daí na hora do gol você percebia que tinha mais corintiano que flamenguista lá no meio do estádio. Eu acho mas é uma situação até que causou uma bronca aí da torcida do Flamengo até nas redes sociais, dizendo que na volta isso não vai acontecer, enfim, mas aí tá, o Maracanã é um estádio aí hoje de um consórcio, e aí o Flamengo e os outros clubes têm que saber conviver com essa situação, não tem jeito, não é um estádio do Flamengo, tocou até o hino do Corinthians, a torcida do Flamengo ficou brava, mas acho que não tem muito pra onde correr, né? É, diferente, né? A mesma coisa que o Corinthians jogar no Pacaembu, e a prefeitura, que administra o estádio, colocar uma área ali onde torcedores do Flamengo poderiam se misturar, torcedores do Corinthians. É diferente do jogo da volta, que vai ser no estádio do Corinthians, e o torcedor visitante só tem um cantinho lá, os tais 2 mil lugares. Agora, a respeito da partida de ontem, o Jadson, que é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, 6 gols, foi um dos destaques ontem, para mim, junto com o Ralf e com o Gil, são os 3 destaques do Corinthians no Campeonato Brasileiro, e ele levou o 3º cartão amarelo, e justamente na próxima rodada vai ser o jogo mais difícil entre os próximos que o Corinthians vai fazer na competição, vai ser contra o líder Atlético Mineiro. Sem o Jadson, Teleco, quem você colocaria nessa equipe vai ser a dor de cabeça do Tite durante a semana?
Quem eu colocaria tanto faz, mas eu tô apostando que ele vai colocar o Danilo, né? Que é o jogador bombril do Tite. Mas quem você colocaria? Ih, rapaz, eu tava pensando no Zenon. Que isso. Ele joga, pô. Mas eu Você acho acha que que vai entra o entrar. Danilo? Eu acho que o Danilo vai dar conta, sim. Acho que o Danilo vai dar conta, ele vai segurar bem a bola, especialmente porque o Atlético tem uma equipe muito rápida, muito ofensiva, e com o Danilo dá pra ditar o ritmo do jogo. Vessone, a gente sabe que o Tite não costuma colocar jogadores que estão fora da equipe, que não vão nem pro banco, como o Christian, que tá machucado, por exemplo, direto como titular, né? Então a gente, pegando o banco de ontem, os jogadores que estavam à disposição para a partida contra o Flamengo, jogadores de meio de campo, tinha o Marcial e o Ralf como volantes, o Danilo e o Rodriguinho no meio de campo, além do Matheus Pereira, o famoso Pirulão, o Rildo e o Romero, os atacantes. Entre Danilo e Rodriguinho, você acha que o Rodriguinho tem chance ou vai na do Teleco, o Tite coloca o Danilo em campo? Eu acredito que vai ficar entre Danilo, Rodriguinho, talvez até um Rildo ali, viu, aberto pelo lado ali, talvez compondo ali um pouco, até mais perto ali do Wagner Love, para tentar ajudá-lo. De qualquer forma, vai sair desses jogadores aí que estão mais ali no banco de reservas, porque o Tite não vai pensar num Christian que está voltando ainda de lesão, ou de um jogador ou algum outro que esteja fora. A gente sabe que ele trabalha dessa maneira, quem está muito de fora tem aquele caminho todo para passar, tem que voltar aos treinos, depois começar a ir no banco, ter uma frequência ali entrando durante os jogos. Enfim, é muito difícil que alguém seja levado ali do nada para um jogo como esse. Então eu acredito que não vai fugir muito ali de um Rodriguinho, mas eu acho que tá mais para Danilo mesmo, com alguma chance ali pro Rildo até. Mas eu acho que um jogo desse tamanho contra o líder do campeonato, dentro da arena, que certamente vai estar cheia, enfim, eu acho que pode pintar um Danilo pelo tamanho do jogo. Mas aí é aguardar, vai ser uma semana aí de muita especulação, o Tite deve trabalhar aí diversas possibilidades, até para deixar o Levir talvez sem ter essa certeza. A verdade é que a gente vai ter um grande jogo aí no sábado à noite, tenho certeza, com o estádio lotado, enfim, tudo aí para ser um dos melhores jogos aí do campeonato. E sobre o Rildo que você falou, Vessone, é interessante, eu estava conversando com o Edu Gaspar outro dia lá no Corinthians, e ele estava me falando sobre a contratação do Rildo, os motivos pelos quais o Corinthians se interessou pelo Rildo, e ele falou uma frase interessante: o Rildo veio para o lugar do Petros. A gente vê o Rildo como um atacante, como um segundo atacante, ali disputando posição com o Malcom, mas para o pessoal da comissão técnica, o Edu Gaspar é da diretoria, mas também, claro, que entende muito da parte de dentro de campo e tem uma ligação com o pessoal da comissão técnica. O Rildo, ele faz aquela função de composição do meio de campo. Então pode ser que você tenha visto uma alternativa boa para o Tite, de repente colocar o Rildo não como um atacante, mas como um quarto homem de meio de campo nessa partida contra o Galo. O Rildo entrou nesses últimos 2 jogos aí, pouquinho, mas entrou, deu até passes interessantes aí, os companheiros não aproveitaram, mas enfim, acho que a gente vai ter aí, acho que uma confirmação talvez lá para quinta-feira, acho que uma confirmação até um pouco melhor sobre isso. Não, mas eu achei esse tempo todo que o René Júnior vinha pro lugar do Petros. O René Júnior tá vindo pro lugar de quem? Se ele vier, né, porque ontem o Eduardo Ferreira, né, o famoso Edu Ferreira, ele conversou com a gente, diretor de futebol do Corinthians, e falou que o René Júnior, mesmo abaixando o salário, continua muito alto. É um salário que o torcedor corintiano, só para ter uma ideia, é mais alto que o do Elias. Não o salário que ele recebe na China, o salário que ele pediria para jogar aqui. Ele ganharia mais do que o Elias. Será que vale trazer o René Júnior ganhando tudo isso, Vessone? Não, certamente não vale, e o Corinthians está certo aí de não querer pagar. O que está acontecendo é que o René Júnior, na cabeça dele, ele está baixando o salário dele, está fazendo uma grande coisa. O problema é que o baixando o salário em relação à China é muito aqui no Brasil. E na cabeça do René Júnior, isso que seria algo positivo, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele se for querer realmente jogar aqui no Brasil. E mesmo essa obrigação, ela é uma obrigação ainda que ainda é pequena. Ele teria que abaixar muito mais. Acho que o Corinthians tem que fazer isso mesmo,
A comissão técnica vê ele como um primeiro volante, ele seria para uma vaga inclusive do Ralf, que não deve permanecer no próximo ano. Então a tendência é de que ele abaixe esse salário ou ele não vai ser contratado. Certamente já tem torcedor pensando, mas ele tiraria a vaga do Marcial se contratá-lo. Na cabeça da comissão técnica, da diretoria, não seria bem isso, porque todos enxergam aí o Marcial como um segundo volante, alguém que sai mais para o jogo, e o René Júnior é primeiro volante, alguém mais marcador, é pro lugar do Ralf mesmo. Então eles não conseguem ver conflito aí em relação ao Marcial, né? Se você perguntar para qualquer dirigente ou membro da comissão técnica, ninguém enxerga nenhum tipo de conflito ou o fato de tirar o espaço, por exemplo, do Marcial. Todo mundo rebate completamente essa tese. Então, aí eu não tô entendendo muito. Tirar o Ralf, alguém que ganha menos, já tá um tempão no Corinthians, identificado com o clube, para trazer o René Júnior, eu fico meio na dúvida. Pois é, e se o René Júnior tá ainda indeciso se vem, não vem, por causa do negócio do salário, o Corinthians espera por Theo Gutierrez. Parece incrível, mas a novela ainda não acabou. É aquela novela que parece que vai terminar, mas ganha mais um mês no ar, né? A novela Theo Gutierrez, Corinthians, River Plate e Sporting de Portugal. O seu Teófilo, hoje de manhã lá na Colômbia, falou inclusive que estava viajando para Portugal para assinar contrato com o Sporting, mas até agora nada. Tem alguma novidade da novela Theo Gutierrez pela internet, rodando em Portugal, na Argentina, na Colômbia? É uma novela internacional, né, Teleco? Então, é uma novela internacional insuportável, e meu médico me falou para não falar nada do Theo Gutierrez durante 3 meses. Mas, desobedecendo, parece que ainda estão negociando pelo Theo. A tendência realmente é ele ir para o Sporting, mas ainda tem a negociação pelo Theo. Não sei os termos, não sei o que está pegando, tá? Imagino que seja mais uma questão salarial. A gente tem 2 grupos de empresários, um que quer que ele vá para o Sporting e outro que quer que ele venha para o Corinthians. Do Corinthians mesmo a gente não ouve muito. A gente tinha ouvido o Roberto falar que tinha saído da negociação, mas ontem o Edu Gaguinho ele estava falando que podia dar samba ainda. A gente fica no escuro. O que eu sei é que o River tem até as 8 da noite para decidir se Theo vai embora ou se fica, porque senão eles não podem inscrever o Tabaré Vildez na Libertadores. Eles vão ficar sem o jogador. Mas será que eles não podem inscrever o Valdez na Libertadores e depois decidir o que fazer com o Theo? Então, na Argentina tem uma coisa assim, que mesmo que você empreste o jogador para outro clube, você ainda conta uma vaga de estrangeiro no seu elenco. Então teria que rescindir o contrato para que possa inscrever o uruguaio na Libertadores, então. Ou ele ou o Mora, né? Mas o Mora, ele tá indo pros Emirados Árabes, já tá tudo certo, mas acontece que o Mora tá na Libertadores. Então é uma situação complicada. Algo me diz que o River não quer perder o dinheiro do passe do Theo, né? Não, ele ainda tem mais um ano de contrato e você citou o Eduardo Ferreira, o diretor de futebol do Corinthians. Ontem ele falou, a proposta tá lá. Se o River quiser voltar a conversar, o Corinthians vai pagar os 2 milhões de dólares por 50%, que são os 50% do River, e por isso até o que você citou, que tem empresário que não quer nem ouvir falar de Corinthians. Por quê? Porque não vai ganhar dinheiro com o negócio. O Corinthians ofereceu só pelos 50% do River e não ofereceu nada pelos 50% do grupo investidor, que tem metade do passe. E tá nessa, o Corinthians tá parado esperando. A meu ver, faz certinho. Quer vir, vem, não quer... O Corinthians não vai fazer loucura pelo Theo, que aliás não é o suprassumo dos atacantes do mundo. Vessone, pela sua experiência, vai para onde o Theo Gutierrez? Eu acho que na verdade a tendência é que o River Plate fique pressionado por essa falta de opção. Vai chegar uma hora que o River não vai ter outro caminho a não ser optar pelo que tem. E nesse momento o que tem de oficial mesmo é uma proposta do Corinthians que eles julgam ser muito ruim, mas é uma proposta. Então vai chegar uma hora que essa proposta que ela é muito ruim, ela pode se tornar a única, o único caminho, e aí ele vai ter que tomar essa decisão. Talvez é isso que o Corinthians aposta,
não melhorou essa proposta porque o Corinthians aposta que nada melhor vai aparecer. Eu acho que é uma aposta arriscada do Corinthians, mas correta diante da situação do clube, da situação do elenco, das dívidas que tem com o atual elenco. Você não pode ir ali fazer uma loucura, ou deixar de pagar quem você acordou, ou deixar de cumprir com quem você está com seus jogadores atuais para tirar um dinheiro que seria desembolsado para eles, para pagar um jogador que vai vir de fora, enfim. Acho que o Corinthians age de maneira correta nesse sentido. Deu ou não deu, o time está indo bem no Brasileiro, está conseguindo se virar com o que tem. Acho que não tem que se esforçar ou fazer qualquer tipo de loucura mesmo. O Dentinho não vem. O Eduardo Ferreira falou ontem que o Corinthians já tá sabendo, né, que o Shakhtar inscreveu até o Dentinho com o número 9, virou titular da equipe europeia, então o sonho da volta do Dentinho deve ficar realmente pro ano que vem. Aliás, pode acontecer com o Dentinho mais ou menos, eu estava conversando fora do ar com o Eduardo Ferreira sobre isso, mais ou menos o que aconteceu com o Christian, esperar terminar o contrato e daí o bom filho a casa torna, né? O Dentinho viria de graça, apenas recebendo vultuosos salários do Corinthians. Uns acham vantagem, outros não acham tanta vantagem assim, jogadores com idade mais avançada ganhando 500 mil, 600 mil reais, mas tudo bem, são coisas que acontecem. Tem mais algum negócio acontecendo, meu caro Teleco? Então, hoje ventilaram a hipótese do Barcos voltar, mas acontece duas coisas. Primeiro, o Barcos já jogou por 2 times esse ano, então o único time que ele poderia voltar é o Grêmio. E o próprio Barcos já soltou no perfil dele falando que ele está muito feliz lá na China e ele adora a comida chinesa. Então é isso, meus amigos. Podcast Mão número 7. Você pode entrar pelo YouTube, pelo canal do Podcast Mão no YouTube, pelo SoundCloud também, se você quiser ouvir pelo celular, mexendo nos outros aplicativos do aparelho, é só você mexer pelo SoundCloud. Tem o Facebook e o Twitter também, né, Teleco? É isso aí, Podcast Mão. Tá certo. Valeu, Vessone. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, um grande abraço a todos. Valeu, Teleco. Boa noite, vai Corinthians.